primeiro de tudo, né? O que é hérnia? Gente, a gente tem várias estruturas dentro da cavidade abdominal. A gente tem várias estruturas ali dentro. E a hérnia nada mais é do que o extravasamento de uma dessas estruturas. Então, vou explicar melhor. Então, a gente tem estruturas dentro da cavidade abdominal e a gente tem uma musculatura abdominal que segura essas estruturas para dentro da cavidade abdominal, certo? Se essa musculatura aqui se encontra fraca, essas estruturas abdominais aqui, elas encontram espaço e acabam extravasando. É mais ou menos isso aqui que acontece. Olha, vou fazer de uma forma bem simples e com as minhas mãos mesmo, para ver se fica claro para vocês conseguirem entender. E depois eu vou mostrar algumas imagens, tá? Que eu peguei da internet para ficar um pouco mais claro ainda, tá? Então, ó, aqui são as estruturas abdominais, tá? E aqui são os músculos abdominais. Então, esses músculos, eles são responsáveis por segurar essas estruturas dentro da cavidade abdominal. Quando essa musculatura está fraca, essas estruturas encontram pontos de maior fraqueza, de maior fragilidade, e elas encontram uma forma de saírem de uma forma parcial ou total, né, passarem por essa musculatura, certo? Então, imagine, ó, assim fica uma hérnia, tá? Então, por que eu quis falar sobre hérnia umbilical hoje? Porque a parte ali do umbigo, né, a região umbilical, ela já possui uma cavidade, né? O umbigo já é uma cavidade na musculatura reto-abdominal. Então, já é um ponto maior de fragilidade nessa musculatura. Então, é mais comum a gente encontrar, né, hérnias umbilicais, certo? E quando a gente fala de gestante ou de mulheres no pós-parto, essa musculatura abdominal, ela foi estirada, ela foi sobrecarregada, então ela está mais enfraquecida do que o normal. Então, pode sim acontecer uma hérnia umbilical durante a gestação, e ela permanecer depois da gestação, ali no pós-parto, tá? Então, às vezes, as mulheres percebem que ficam com um umbigo diferente depois do parto, né? Ou até mesmo no início ali, no início não, né? Mas geralmente mais do meio pro fim da gestação, o umbigo ficou estufado, e aí, depois do parto, esse umbigo continuou de uma forma esquisita, continuou para fora, continuou um pouco estufado, né? Não voltou ao que era antes. Então, a gente encontra ali uma flacidez tanto muscular quanto de pele, tá? Então, o umbigo, ele fica um pouco diferente mesmo, né? Depois da gestação, tá? Então, o que eu posso perceber, né? De sintomas e sinais quando eu tenho uma hérnia? Então, eu posso perceber um abaulamento do local. Então, aí eu não tô só falando de hérnia umbilical, mas de qualquer hérnia, tá? A gente tem outras hérnias abdominais, temos hérnias inguinais, né? Eu tô dando um pouquinho mais de foco hoje na hérnia umbilical, porque, como eu falei, ela é mais comum depois do parto, tá? Mas a gente tem outras hérnias abdominais também, tá? Então, a gente percebe um abaulamento, né? Que é uma protuberância ali na barriga, um desconforto. Primeiro a gente acha esteticamente diferente, né? Depois a gente percebe um desconforto. Algumas pessoas começam a sentir dores, e quando existem casos um pouco mais graves, a pessoa começa a perceber uma vermelhidão no local e até mesmo um desconforto maior, gerando até mesmo uma dor, tá? Então, a gente precisa entender que tem graus, né? Que a hérnia, ela pode ser mais leve, moderada, e ela vai aumentando o grau, né? A gravidade dela vai aumentando, certo? Então, é muito delicado, a gente precisa ter muito cuidado ao se falar de hérnia e exercícios físicos, porque ela pode passar de um grau leve para um grau grave de uma forma muito rápida. Só da pessoa praticar um exercício inadequado, ela pode
piorar esse quadro, tá? Pode haver um estrangulamento que eles falam, né? Que é o extravasamento dessa estrutura, né? Ali na musculatura abdominal, e essa estrutura não conseguir retornar para a região abdominal. E aí o que acontece é, ela fica presa ali para fora, né? Dessa musculatura, e aí existe um déficit de circulação sanguínea, né? Se for o intestino, por exemplo, uma porção intestinal que tá, né, formando essa hérnia, pode acontecer também uma piora na passagem, uma dificuldade de passagem de alimentos ali, né? Por conta desse estrangulamento da musculatura, certo? Então, em casos mais leves, a pessoa percebe esse abaulamento quando ela vai fazer algum exercício ou quando ela vai fazer alguma força. E aí, às vezes, quando ela deita e relaxa essa musculatura, a hérnia volta, principalmente quando se trata de uma hérnia umbilical. Porque, como eu falei, já existe um orifício ali. Então, a estrutura passou pela musculatura e quando ela para de fazer aquele esforço, aquela força, né? A hérnia acaba voltando, essa musculatura relaxa, a hérnia volta, né? A estrutura volta pro local, pra caixa abdominal, certo? Então, quando a hérnia aparece, quando depois daquele esforço, a hérnia rompe essa musculatura, né? Encontra esse espaço muscular e ela não volta com o relaxamento dessa musculatura, pode acontecer isso que eu falei, esse estrangulamento dessa hérnia. E aí essa hérnia fica com a circulação, essa estrutura, né, que formou a hérnia, que pode ser gordura, pode ser uma porção intestinal, ela vai ficar ali com um déficit de circulação sanguínea, vai ficar com déficit de circulação de uma forma geral. Então, se é um intestino, vai dificultar o que está passando por esse intestino. Por exemplo, um alimento, né? Então, vai ficar aquela hérnia com um aspecto mais doloroso, né? E pode acontecer até um estufamento abdominal, justamente por esse acúmulo de gases ou até mesmo de alimento que fica ali preso devido a esse estrangulamento dessa estrutura, certo? Vou mostrar algumas imagens para ficar um pouco mais claro isso que eu tô querendo dizer para vocês, tá bom? Boa noite para quem tá chegando. Tá subindo uns coraçõezinhos aí, adoro quando acontece. Então, olha só, gente. Então, só pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, aqui, ó. Ficou difícil, tá dando reflexo aqui na minha luz. Mas olhem só. Isso aqui é uma hérnia, tá? Que se formou pela protrusão de uma porção intestinal, certo? Então, aqui tá a parede abdominal, né? Da musculatura reto-abdominal. Aqui tá o intestino, que é a estrutura que fica dentro da cavidade abdominal, certo? Né? Aqui é a gordura. E aqui é a hérnia, ó. A parte do intestino acabou vindo pra fora, né, da musculatura. Então, como eu falei, é mais comum a hérnia umbilical, justamente, né, quando a gente fala de pós-parto e tudo mais, que as mulheres falam, meu umbigo não voltou, meu umbigo tá diferente, tá estranho, tá feio, tá estufado. Por quê? Justamente porque quando a gente fala de umbigo, olha só, já existe uma cavidade abdominal ali que forma o umbigo, certo? Então, essa cavidade abdominal, esse espaço abdominal, ele já é um ponto fragilizado ali da musculatura, né? Então, imagina, essa musculatura tá íntegra e tem ali um espacinho que é o umbigo. Se essa musculatura estica, o primeiro lugar que vai dar um sinal, né, que vai se estirar um pouco mais, vai ser essa porção mais fragilizada, porque ela já tem um orifício aqui, certo? Então, na gestação é isso que acontece, né? Essa musculatura estica, ela precisa esticar, então é normal. A diástase abdominal, ela é funcional durante a gestação, porém, pode acontecer por essa pressão, né, dentro da caixa abdominal, né, por todo esse aumento, esse volume dentro da caixa abdominal durante a gestação, pode acontecer esse extravasamento dessa estrutura que tá lá dentro, certo? Então, acontece geralmente... Opa! Aqui. Acontece geralmente essa
herniação, certo? E aí, o que é muito comum a gente encontrar também são aqueles umbigos pós-parto que não são uma hérnia propriamente dita, não tem uma estrutura intraabdominal ali, saindo ali, né, na musculatura abdominal, mas é um umbigo que ele não é como era antes, ele é um umbigo mais abertinho, é um umbigo um pouquinho mais estufadinho. Pode não ter uma hérnia, como esse aqui, por exemplo, ele pode não ter uma hérnia, mas é um umbigo que fica diferente do que era o umbigo de antes da gestação. É muito comum a gente ver isso, né? E por que eu quis trazer a diástase associada à hérnia umbilical? Justamente por causa disso, gente. A diástase abdominal, vocês já estão cansados de me ouvir nessa explicação. Então, a diástase abdominal, ela é a fraqueza da musculatura reto-abdominal e, com isso, o afastamento dessa musculatura. Então, tá, engravidei. A minha barriga vai aumentando de tamanho e em 9 meses minha barriga aumentou muito de tamanho. E para que isso aconteça, essa musculatura abdominal precisa acompanhar esse volume, certo? Só que ela estava acostumada a ficar quietinha ali, retinha, e aí esse volume vai aumentando e ela precisa se esticar. Quando ela se estica, é normal que ela se afaste. Então, a musculatura reto-abdominal, que fica ali na parede, né, na nossa barriguinha, que é aquela musculatura dos gominhos, sabe? Essa é a musculatura reto-abdominal. Ela se estica e ela se afasta. A porção direita se afasta da porção esquerda, tá? Os feixes direitos se afastam dos feixes esquerdos, certo? E aí forma esse espaçamento entre a musculatura reto-abdominal. Isso é uma diástase. E a diástase, ela é esperada durante a gestação, pra gente poder comportar tudo o que vem ali dentro da barriguinha durante a gestação. Porém, 60% das mulheres no pós-parto continuam com esse afastamento, com essa diástase. E aí, onde eu faço essa associação com a hérnia umbilical. Então, se vocês observarem bem, essa foto que eu mostrei pra vocês, a pessoa, dá pra ver nitidamente que ela tem uma diástase abdominal. Então, olha só, ela tem uma diástase abdominal, olha só o afastamento, gente. Olha o buraco que ficou aqui, embaixo, atrás do umbigo dela. Olha esse buraco. Dá pra ver nitidamente que tem um afastamento aqui do abdômen, né? Da musculatura reto-abdominal. Olha só. É nítido. Tem um buraco maior do que o comum, né? O normal era ter um orifício do umbigo, né? Isso aqui já é uma diástase. Vocês conseguem perceber? Então, existem diástase que acompanham, né, toda a linha alba ali. Então, existe diástase que acontece mais lá em cima, que a gente chama de diástase supraumbilical. Existe a diástase umbilical, que é essa que eu mostrei aqui na foto. Existe a diástase infraumbilical, que ela vem abaixo do umbigo. E se a gente for parar para observar, a barriguinha muda. O aspecto da barriga muda de acordo com a localização dessa diástase. Então, se é uma diástase supraumbilical, a abertura fica acima do umbigo, e aí o aumento da barriga se dá lá em cima. Então, é o que as mulheres geralmente chamam de estômago alto. Então, a minha barriga ela é mais alta aqui, perto do estômago. Geralmente elas falam assim: eu tenho estômago alto, minha barriga ela é estufada mais aqui abaixo do estômago, né, na região do estômago. Vocês já viram falar isso? Se a diástase ela é mais umbilical, aqui, a gente costuma dizer que é aquela barriguinha de pochete. Ela aumentou o volume naquela região bem típica ali de pochete, certo? Aumentou o volume na região umbilical. Então, é aquela diástase, é aquela barriguinha que é uma barriguinha de pochete. Se é uma diástase infraumbilical, é aquela barriguinha que a gente chama de barriguinha avental, porque ela fica até mais caidinha. Então, o aumento do volume ele é mais lá embaixo, certo? Então, a diástase está ligada com a hérnia umbilical justamente porque
Quando se tem uma diástase, se tem uma fraqueza da musculatura reto-abdominal, certo? E a gente entende que uma hérnia acontece justamente porque os músculos que estão responsáveis por deixar as estruturas abdominais para dentro estão enfraquecidos e com isso essas estruturas conseguem um orifício para saírem, para passarem por essa musculatura. Vocês concordam comigo que se essa musculatura tá fraca, como na diástase, por exemplo, é ainda mais fácil essa estrutura que está dentro da barriga passar por essa musculatura? Então vocês concordam comigo que é mais comum, né, a gente encontrar essas hérnias em mulheres que estão no pós-parto, mulheres que tiveram filhos, principalmente, né, na segunda gestação, na terceira gestação, porque foi quando a musculatura ainda passou por uma sobrecarga, mais uma vez, uma sobrecarga dupla, ou então até mesmo quando tem gêmeos, né, gente? A gente sabe que a barriga fica ainda um pouco maior, né? Então essa é a associação que eu queria trazer para vocês hoje. E um alerta, gente. Como eu falei ali no início, a diástase, ela pode ser, ela tem graus, né? E uma diástase, uma diástase não, desculpa, gente. A hérnia, ela tem graus. Então, para uma hérnia passar de leve para grave, é questão de pouco tempo. Basta um exercício errado, basta um esforço errado, né? Uma forma errada de você fazer uma contração dessa musculatura, você pode piorar esse quadro de hérnia. Então, hérnia é um ponto de atenção no nosso tratamento. Quando a gente fala de mulheres no pós-parto, a gente fala de mulheres que estão com dúvida se aquilo que está no umbigo dela, se aquilo que está protruso na barriguinha dela é uma hérnia, o que eu quero chamar é um ponto de atenção para você buscar uma avaliação com um profissional, né? Pode ser com um médico, uma avaliação profissional, para ele avaliar e te dizer se essa é mesmo uma hérnia e se você pode praticar atividades físicas. Se você puder praticar atividades físicas, você precisa urgentemente buscar atividades físicas que vão melhorar o aspecto dessa musculatura, melhorar o tônus e a força dessa musculatura, para que essa hérnia consiga regredir, para que você consiga ficar com a barriga, o abdômen mais forte e essa musculatura consiga deixar essas estruturas lá para dentro. Se você não fizer nada, se você ao invés disso usar, por exemplo, uma cinta modeladora, se ao invés disso você fizer exercícios inadequados, você pode sim piorar o quadro dessa hérnia, piorar essa diástase, justamente porque vai aumentar a pressão nessa musculatura fraca e ela, que tá fraca, não vai conseguir segurar mais pressão ainda dentro dessa barriga. Então pode haver sim um aumento da hérnia, um aumento da diástase, um aumento da sua barriga se você fizer exercícios inadequados, né? Tendo esse quadro de fraqueza abdominal, tendo esse quadro de hérnia.